Oi, Maria. Oi, Laís. Raíssa, Isabela, Bia, Júlia. Boa tarde, meninas. Só mais uma, tá, Raíssa? Só mais uma aula. Aí a gente vai para o intervalo. Gente, desejo a vocês uma ótima terça-feira, tá certo? Que nós tenhamos uma terça-feira abençoada, né? Já são 2h23. E vamos iniciar a nossa aula, tá certo? Eu acredito que vocês já devem saber, né, que na sexta-feira não haverá aula. Não sei se eu já avisei aqui ou se algum professor já avisou, né, mas acredito que vocês já sabem. Ontem, gente, nós começamos, eu dei um tempo, Paulo Vitor, porque terá planejamento, tá certo? Dos professores do mês de dezembro, certo? Aí, sexta-feira não haverá aula. Ontem, gente, né, eu estive com vocês na aula da professora P. Paula, né, e nós iniciamos uma atividade, eu dei um tempinho para vocês fazerem essa atividade, e hoje nós vamos continuar a atividade, vou dar mais um tempo para vocês responderem outras questões, desculpa, outras questões também, tá certo? Mas vamos corrigir a terceira questão. Eu pedi para vocês fazerem a quarta. Aí agora, na hora da aula, eu vou pedir para vocês fazerem mais algumas questõezinhas, tá certo? Vamos enviar e depois a gente vai corrigir. A terceira questão, da página 325, é uma questão para ser completada, né? As lacunas. Alguém gostaria de ler? Aí, a Raíssa leu essa questão ontem, a gente vai só corrigir, né? Hoje. Vocês conseguiram, gente, fazer aí o preenchimento da questão 3? Eu não Lembrando, fiz a questão 3, não, tia, não consegui, não. pronto, pois a gente vai tentar fazer agora. Vocês viram que aí nessa questão 3 tinham as palavras no quadro, mas vocês não iam usar as palavras da forma que está no quadro. Vocês iam fazer as modificações necessárias, certo? Aí vamos lá. Começando aí, tem uma lacuna autora. Qual palavra vocês colocaram aí? Lembrando que seria uma carta, né? Que uma leitora escreveu para a autora de um jornal, certo? Então, como começaria aí a carta? Muito bem, gente. Prezada, né? Aí vocês percebam que no quadro tinha, deixa eu ver aqui, prezado, né? Vocês tinham que fazer essa modificação e fica prezada autora. Li o texto Missão dos Predadores, que você escreveu no suplemento infantil da Folha de São Paulo. Adorei. O pessoal daqui de casa também, ok? No caso, meninas, fica adorou, tá certo? Porque se eu usar aí o verbo adoraram, não, o texto vai ficar sem concordância verbal. Prestem atenção, ó. O pessoal daqui de casa também adoraram. Não pode, tá? Fica sem concordância. Seria adorou. Adorou. Isso. Seria adoraram se fosse assim. Nós também adoramos. Para ficar adoraram, seria eles adoraram. Aí vocês poderiam usar o adoraram, se no caso aí fosse eles, tá? Então vocês corrijam e coloquem adorou. O pessoal daqui de casa também adorou. Meu filho e minha filha ficaram tão o quê? O que vocês colocaram? Muito bem. Meu filho e minha filha ficaram tão animados que o quê? Meu filho e minha filha ficaram tão animados que resolveram eles o quê? Que resolveram eles mesmos fazer uma carta de uma página e o quê?
Vamos lá, ó. Não, gente. Vamos aí observar a lacuna, tá? Olha, eles mesmos resolveram fazer uma carta de uma página aí. E o que eu sei que fica bem difícil, gente, de completar essas lacunas, né? Porque estão faltando aí as palavras no texto, mas é meia, tá? De uma página aí, meia. Ao dono do supermercado daqui do bairro. Porque esse homem fez o quê? Destruiu. Destruiu o jardim para construir o seu mercado. Depois disso, o quê? Depois disso, procurem aí. Esperei. Depois disso, é o verbo esperar, mas vocês não vão colocar esperei, vão colocar de uma outra forma. Depois disso, Espero. eu espero, muito bem, que as pessoas do nosso bairro, o quê? Fiquem. Fiquem interessados. Fiquem interessados, perfeito, em começar uma campanha de preservação da natureza. Muito Obrigada. obrigada pela sua atenção. Muito bem, Pablo, é isso mesmo. Certo? Repetindo aí para vocês corrigirem, tá? Quem não acompanhou. O texto fica da seguinte forma. Prezada autora, li o texto Missão dos Predadores que você escreveu no suplemento infantil da Folha de São Paulo. Adorei. O pessoal daqui de casa também adorou. Meu filho e minha filha ficaram tão animados que resolveram eles mesmos fazer uma carta de uma página e meia ao dono do supermercado daqui do bairro, porque esse homem destruiu o jardim para construir seu mercado. Depois disso, eu espero que as pessoas do nosso bairro fiquem interessados em começar uma campanha de preservação da natureza. Muito obrigada pela sua atenção. Certo? Bia, ontem você havia pedido para ler a quarta questão. Não deu tempo, né? Pode ler agora? Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Quarta questão. Você já sabe que a concordância nominal diz respeito à harmonia entre o substantivo e seus modificadores, os artigos, adjetivos, numerais e pronomes. A regra geral, segundo a norma padrão, é a de que estes concordam em gênero e número, com o substantivo, mas existem os casos específicos de concordância. Relembre as leis de concordância nominal que você estudou e marque a alternativa que reúne as frases em que há inadequações quanto à norma padrão. 1. Eu mesma não sou a melhor da sala, mas sei que não sou das piores. 2. Ontem Marta estava meio tonta, mas hoje ela se sente melhor. 3. Minhas filhas próprias arrumam seu quarto. 4. Comprei os tomates e o coentro fresquinho. 5. Os funcionários foram juntos comigo ao protesto. Pronto, gente. Agora vamos aí observar as frases, tá? Vocês vão marcar a opção, certo? Que tem algum erro aí de concordância. Para a gente fazer essa questão, é interessante que a gente observe frase por frase, tá bom? E perceba aí se a frase tem algum erro de concordância. A primeira frase que a Bia leu, desculpa, gente, diz o seguinte: eu mesmo não sou a melhor da sala, mas sei que não sou das piores. Vocês conseguem identificar algum erro de concordância nessa frase? Se sim, qual? Eu não achei nenhum. Não achou? Mas tem, tá certo? Gente, eu tô vendo, eu acho que vocês ainda não encontraram, mas leiam de novo, vamos tentar encontrar. Tem um erro aí de concordância. Diz assim: eu mesmo não sou a melhor da sala, mas sei que não sou das piores. Qual é o erro aí de concordância? Nós estudamos sobre isso. É o mesmo, que eu tinha que falar mesma, era? Exatamente, Walter. Isso mesmo.
quê que é o mesmo, gente? Porque quem está narrando aí a frase é uma mulher. Então, o mesmo sempre concorda com a frase, né? Se é uma voz masculina que fala, e plural, por exemplo, a gente vai usar masculino plural. Se é feminino singular, vamos usar feminino singular. Então, esse mesmo aí teria que ser mesma. Eu mesma não sou a melhor da sala, né? Mas sei que não sou uma das piores. Então, ao primeiro a gente já encontrou o erro. Segunda frase. Ontem Marta estava meia tonta, mas hoje ela se sente melhor. Tem erro aí nessa frase, erro de concordância, e qual é? Tem, é o meio, que tá escrito no feminino. Tem que ser no masculino. Exatamente, gente. É a palavra aí, meia. Aí, uma pergunta para vocês, tá? Meia, quer dizer que essa palavra meia não existe, gente? Me responda. Ela Existe? significa quantidade, tipo de número, meia garrafa d'água e um objeto para colocar nos pés, meia. Exatamente. A Maria colocou não. Realmente, Maria, nesse contexto, não existe, né? Existe em outro contexto, que é o contexto aí que o Walter falou, de metade, né? E do objeto de colocar nos pés, né? Do vestuário. Então, está errada. 3. Minhas filhas próprias arrumam seu quarto. Tem algum erro, gente? Não, Exatamente, Raíssa. Apenas no sentido de metade, né? Nessa C, não tem nenhum erro, né? Porque nós temos aí próprias, está concordando com a frase, que é a regra, a mesma regrinha aí da palavra mesmo, mesma. Muito bom. 4. Comprei os tomates e o coentro fresquinho. não Correto? tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Muito bem. Não tem erro. E essa 5. Os funcionários foram juntos comigo ao protesto. Tem erro, Tem, gente? tem. Tem. Qual é? Só Vocês que conseguem? eu acho que é juntos. Não sei. É exatamente esse o erro. Deveria ser como os funcionários foram junto comigo ao protesto, certo? Então, o item aí que vocês irão marcar será o item né, gente? Muito bom. Agora, eu vou dar um tempo para vocês fazerem aí essas 4 questõezinhas, tá certo? A 5, a 6, a 7 e a 8. Rapidinho vocês fazem, né? Só a 5 é de marcar e as outras são. Só a 5 é de escrever, as outras são de alternativas, tá? Agora são 2h36. Eu vou dar um tempinho, vou dar 10 minutinhos, tá bom? Para vocês responderem essa questão agora, tá bom? Então, comecem a responder. Tentem aí responder essa 6, essa 7 e essa 8, né? Com os conhecimentos que vocês adquiriram, gente, que funciona até mesmo como um teste, tá? Para vocês verem se realmente conseguiram assimilar o conteúdo. Eu vou no banheiro rapidinho, tá certo? Vocês têm esses 10 minutinhos aí para terminarem. Quando forem terminando, vão me dando aqui um ok. Porque se todo mundo terminar antes dos 10 minutos, a gente já faz a correção, tá? Podem começar. Página 326, atividade de classe. Para fazerem agora. Página 326, Raikkonen, as questões 5, 6, 7 e 8, tá? Podem começar.
Gente, se surgir alguma dúvida, tá certo? Em relação aí à atividade, vocês me perguntam. Pablo, é só uma dica, tá, gente? Para o Pablo e para todos vocês. Algumas frases não têm erro, tá bom? Se a frase não tiver erro, não precisa ser corrigida, tá bom, Pablo? Se você olhar e observar que não tem erro, não precisa corrigir. Você escreve só assim: não há inadequações ou não há erro, tá certo? É o caso da B. Se o caso da B você observou que não há erro, aí você vai colocar isso, tá? Não há inadequação ou simplesmente você coloca só assim, não há erro, certo? Ótimo, Maria. Vamos só aguardar, tá? Perfeito. Quando os outros forem terminando, a gente vai fazendo a correção. Entendeu, Pablo? A explicação aí da questão da B? Ótimo. Perfeito. Vamos só aguardar, tá, Pablo? Ótimo, Bia. Vamos só aguardar aí, tá, gente? Faltam 2 minutinhos para os 10 minutinhos acabar. Se alguém precisar de mais um pouquinho de tempo. Ok, Raíssa, sem problemas. Aguardando, tá?
Ótimo, Isabelle. Muito bem. E aí, pessoal, os demais terminaram? E aí, Raíssa? Ótimo. Gente, mais alguém? Ou a gente pode fazer aqui a correção? Acredito que sim, né? Vamos lá. Quinta questão. Quem é que pode ler aí essa quinta questão? Pode sim, Raíssa, por favor. Tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Desculpa lhe interromper. Mas antes de a Raíssa começar a ler, gente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quando eu passei a atividade, eu disse assim para vocês, gente, eu vou no banheiro, né? Daqui a pouco eu volto. Essa frase, gente, que eu falei, tem alguma coisa de errado nessa frase? Vocês conseguem identificar alguma coisa de errado nessa frase? É a palavra nu. Tem que ser ao. Muito bem, gente. Mas vocês percebem que a gente fala isso o tempo inteiro, Sim. né? Todo mundo fala o tempo inteiro no, mas isso também é uma questão de concordância da nossa língua portuguesa. Muito bem observado, pessoal. Certo? Que bom, né, Maria? Pronto. Então, é algo que a gente usa direto no nosso dia a dia, certo? Mas não é algo que nós devemos usar em um ambiente formal, por exemplo, tá bom? Então, era só isso. Muito bem observado. Vamos lá, Raíssa, pode ler. 5. Lê as frases a seguir e corrige aquelas sentenças cujo uso esteja inadequado com a relação à concordância nominal. A. Não é permitido a entrada de imigrantes naquele país. E aí, gente, qual é o erro? Tem erro nessa frase? Ai, pera, tia, tava fechando aqui o microfone. É a palavra permitido. Deve ser permitido por causa que depois da palavra tem um A. Exatamente. Não é permitida. Muito bem, Maria também colocou aqui no chat. É isso mesmo, gente. Não é permitida a entrada de imigrantes naquele país. Então, vocês vão corrigir aí essa frase, tá? Não é permitida. B, Raíssa. B. Preciso de que faças todas as reivindicações por escrito. Algum erro, gente, nessa frase? Perceberam Não. algum erro? Não percebi nenhum. Pronto. Então, vocês vão... Não tem erro, né? Correto. Aí vocês vão colocar não há erro ou não há inadequações, certo? Frase C, item C. Vieram me perguntar se é proibido fazer festa na sala. Nenhum erro, tia. Nenhum erro? Muito bem. Realmente, essa frase também não tem erro, né? Não há inadequação nesta frase, certo? Então, item B e item C não tem erro. Item D. Os alunos comentaram que naquele dia mesmo falaram com a professora sobre a nota, mas ainda estavam bastante preocupados. Erro nessa frase ou não, gente? Sim, Ai, Não percebeu? Quem percebeu aí o erro, gente? Onde está? Posso falar, tia? é nascer? Pode sim, Maria. No D. no final da frase tem assim, mas ainda estavam bastante preocupados. O erro está aí, porque para estar no singular, a palavra bastante. Exatamente, é isso mesmo, Maria. Então, o erro está aí na palavra bastantes, tá, gente? Não é que a palavra bastantes não exista, tá? Mas Aí uso inadequado. nesse caso,
como está sendo usado como advérbio, é inadequado, porque a gente só pode usar bastantes se puder trocar por muitos. E nesse caso, mas ainda estavam muitos preocupados, não dá certo, né? Porque é um advérbio de intensidade. Então, nesse caso aí, tinha que ser no singular. Muito bom. Item E, Raíssa? Procure cansar os seus músculos o menos possíveis. Tem erro aí na palavra possível, que deve estar no singular, mas está no plural. Exatamente. Procure cansar os seus músculos o menos possível. Isso mesmo, Maria e Walter. Gente, então, é isso. Bem legal essa questão, né? Bem interessante. Perfeito. Quem colocou dessa maneira? Correto. Agora vamos aí à questão número 6. Quem pode ler? Pode sim, Bia, por favor. Questão 6. Observe os casos especiais de concordância nominal. 1. O historial naquele jornal é o mais tendencioso possível. Sei que o historial é um texto argumentativo, mas fico meio desconfiada porque divulga bastante fake news. 2. As dificuldades que enfrentei foram as mais difíceis possível. 3. Dizem que aqui há bastante vagas. 4. Cláudio está esperando a sua resposta o quanto possível. Segundo a norma padrão, ocorrem inadequações nas frases. E aí, gente, vocês conseguiram perceber aí quais são as frases em que há inadequação? Não tem erro por causa que tem a palavra meia. Tem que ser meio. Na 1, tem o erro, né? A palavra meia, muito bem. Ah, gente, correto, tá? Maria e Pablo. É o item B. Muito bem, Walter. Deveria ser meio. E tem aí também, qual é o outro erro que a gente percebe aí? Na frase Na 3, 3. que Tem no lugar de bastantes. bastante é para estar bastante. Na frase 3. Ai, gente, desculpa, meninos. Vocês colocaram B, tá? Vamos observar a frase. Não é o item B. Na questão 2, desculpa, tá? Na frase 2 diz assim, ó. As circunstâncias que enfrentei foram as mais difíceis possível. Está correta aí essa frase, gente? Não, por causa que o possível tá coisado. Tem que ser plural. Isso. Como difícil está no plural, o possível também devia estar no plural. Então, há erro aí na frase 2, tá certo? E na 3 não há erro por causa que vagas está no plural e bastante também. Então tá certo a 3. Fica 1, a 2 e a 4. Isso. No caso aí, a 4 também está correta, tá? Não tem erro na frase 4. Certo? Cláudia está esperando a sua resposta o quanto possível. A questão 3 tem erro, tá? Por quê? Porque tem assim, ó. Dizem que aqui há bastantes vagas. Não tem erro nessa frase, gente. Porque esse bastantes aí dá uma ideia de quantidade, certo? Quando eu tenho uma ideia de quantidade, o bastante pode sim ir para o plural, tá? Se tivesse lugar de vagas, tivesse vaga, aí deveria ser singular. Isso, exatamente. Então, o item aí correto é o item A, tá certo? Essa do bastantes é uma regrinha mesmo que às vezes a gente esquece, porque nós não somos acostumados a usar isso no nosso dia a dia, tá? Certo? Mas quando for uma ideia de intensidade, o bastante não vai para o plural. Mas quando for uma ideia de quantidade, né, que esteja no plural, aí vai sim para o plural e vai virar bastantes, certo? Então é o item A. Essa sétima, Maria, pode ler. Sétima questão. Abre aspas, muito tracinho, fecha aspas, disse ela. Abre aspas, vocês explicaram as regras de maneira, tracinho, clara. Eu, tracinho, entendi tudo, fecha aspas. E tem a obrigada, bastante e mesma.
Item B, obrigado, bastante e mesmo. Item C, obrigada, bastantes e mesmo. Item D, obrigados, bastante e mesmo. E item E, obrigada, bastantes e mesmo. E aí, gente, que item vocês marcaram nessa questão 7? Maria marcou A. Alguém marcou diferente? Ou marcaram? Todos marcaram A. Correto, gente. Nesse caso aí, o item correto é mesmo o item A, tá bom? Obrigada, bastante e mesmo. E a 8ª, para encerrar, nós providenciamos os papéis que enviamos às procurações. Como foi que vocês completaram aí? Nós o quê? Nós mesmos, nós mesmo, nós mesmas. E aí? Item A. Nós mesmos providenciamos os papéis que enviamos anexos às procurações. Muito bem, gente. Realmente A. Exato, é verdade, Raíssa. Bem observado. Todas as opções, né? Todas as questões, a opção correta aí era o item A, certo? Gente, eu acredito, né, que esse tipo de atividade faz com que vocês treinem, vamos dizer assim, né? Os conhecimentos de vocês, isso faz muito bem, tá certo? Tem que ter esse tempo de explicação, mas esse tempo de atividade é muito interessante também. Desejo a vocês, gente, uma boa tarde. Vou liberar agora vocês para o intervalo, tá certo? Um beijo, cuidem-se, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.